E eu vou convidar agora para subir ao palco os participantes da nossa mesa, começando pelo vice-presidente de Geração Centralizada da AB Solar, o Ricardo Barros. O Ricardo tem mais de 15 anos dedicados à energia solar e eólica. Atualmente é Country Manager da Lightsource BP. A sua experiência está voltada em especial para empresas de geração de energia elétrica, com atuação nos diferentes elos da cadeia de valor, desenvolvimento de negócios, estruturação financeira, comercialização de energia, construção, operação e gestão de ativos. Convido agora o Managing Director da Volt Robotics, o Donato da Silva Filho. Oi, tudo bem? O Donato é engenheiro eletricista com honras pela Escola de Engenharia de São Carlos, a USP, com doutorado direto, além de pesquisador na Unicamp, Fulbright Visiting Scholar na Cornell University, e formações incluindo o INSPER, a Fundação Dom Cabral, Yes Business School, a Mana Key, imersão no Vale do Silício e o Leadership Vanguard Program da Shintel, que é Índia, Myanmar, Singapura, Inglaterra e Noruega. E é Design Thinking no MIT. Possui ampla experiência executiva como diretor de regulação, comercialização e planejamento energético na EDP Energias do Brasil. Eu convido agora o sócio do Lefosse Advogados, Pedro Dante. O Pedro possui mais de 20 anos de atuação no setor, com foco em energia e infraestrutura, atuando em assuntos regulatórios. Possui ampla experiência em contratos de compra de energia no ACR e no ACL, bem como em contencioso judicial e arbitral, envolvendo geradoras, comercializadoras, distribuidoras, transmissoras, consumidores livres, órgão regulador e poder concedente. Iniciou sua carreira no setor elétrico em 2002, na Electro, e atuou por quase 10 anos na CCEE. É coordenador da Comissão de Regulação do Instituto Brasileiro do Direito da Energia, IBDE. E, por fim, eu convido o diretor de comercialização da Atlas Renewable Energy, o Pablo Becker. O Pablo é formado em Administração de Empresas pela UFSC e possui MBA em Finanças pela Fundação Instituto de Administração, além de ter concluído o Programa de Desenvolvimento de Liderança no IMD em Lausanne, na Suíça. Antes de ingressar na Atlas, o Pablo trabalhou na Statkraft por quase 5 anos, ocupando mais recentemente o cargo de vice-presidente comercial. Com 21 anos de experiência no setor, anteriormente Pablo atuou nos grupos CPFL, EDP e ENDE, em funções de direção, gerência e operações, com foco no mercado livre de energia, geração distribuída e eficiência energética. Obrigada a todos que já estão posicionados aqui para a nossa mesa. E agora a gente vai a mais uma mensagem dos nossos parceiros. Vamos dar uma olhada. Estamos sempre em movimento. Por isso, mudamos e começamos um novo ciclo em nossa história. Foi isso que nos trouxe até aqui. A energia humana que alimenta nossos objetivos. Com tecnologia, ilumina nosso caminho em direção ao futuro. Facilita e simplifica experiências. Nossa energia é transparente. Econ, energia em evolução. Eu passo a palavra agora para o VP de Geração Centralizada da AB Solar, o Ricardo Barros. Bem-vindo, Ricardo. Obrigado, Priscila. Vocês me escutam bem? Acho que sim, né? Posso me levantar? Sim, claro, se você quiser vir aqui, inclusive. Obrigado. Você que sabe. Não, tudo bem, eu acho que eu vou ficar por aqui. Tá bom. Vou ficar observando o pé aqui. Para ver se não está passando o tempo. Primeiro, boa tarde, pessoal. O objetivo aqui desse painel, a partir de agora, é a gente ter um pouco mais de interação, né? Então, por favor, as perguntas, quando chegarem os momentos, são muito bem-vindas. E a gente gostaria também de falar mais de negócios. Eu acho que nessa primeira parte, a gente teve um grande panorama de oportunidades, de desafios, e a gente quer falar mais agora de negócios, modelos de negócios
que podem, enfim, porque o objetivo desse evento é, como a gente viu antes mesmo que ele começasse aqui, é matchmaking, é que saia negócios em decorrência desses encontros aqui. E, dentro disso, eu até queria fazer uma coisa que não estava programada, mas a gente estava conversando ontem no alinhamento e faz muito sentido a gente entender mais ou menos o público que está aqui, para a gente até direcionar um pouco o debate. Então, eu queria fazer, se puder acender a luz, por favor, eu queria fazer algumas perguntas para vocês, pedir para levantar a mão. Quem majoritariamente, algumas empresas podem fazer mais de uma coisa, mas quem é majoritariamente consumidor de energia, se puder levantar a mão, por favor. Quem é majoritariamente gerador de energia? Uau! Quem é majoritariamente comercializador? Uau, também. E consultores, prestadores de serviço em geral? Uau! Legal. Bom, então, baseado nessa visão aqui, a gente vai, enfim, vai direcionar um pouco as nossas intervenções, mas, por favor, também fiquem sempre à vontade de fazer perguntas. Eu tenho alguns slides muito rápidos aqui para passar para vocês, e talvez eu tenha um passador. Sim. Obrigado, Priscila. É o verde, né? Aqui. Bom, então, me apresentando, eu sou Ricardo Barros, vice-presidente de geração centralizada do Conselho da ABSolar. Também sou Country Manager de uma das empresas, chamada Lightsource BP, que é associada da ABSolar também. Nosso foco é geração de energia solar, renováveis, mas foco em solar e solar centralizada. Digo, nós como empresa, né, da ABSolar. Vocês já conhecem a ABSolar, eu vou pular um pouco esses slides. O que eu tenho para mostrar aqui para vocês é apenas um gráfico que diz muito do que a gente está falando, eu acho que hoje, né? O que a gente está falando é a expansão da energia, hoje, da geração de energia e do consumo de energia está principalmente no mercado livre. Existem regras que estão em jogo. Eu acho que do que sai do debate anterior existem regras, e essas regras permitem vários tipos de negócios. Essas regras vão mudar, então tem uma certa resiliência de determinados modelos que vão ou não poder continuar sendo feito. Mas uma das coisas que se concluiu é que energia renovável está se expandindo no mercado livre. E, dentro dessa expansão no mercado livre, eu queria citar aqui dados independentes da consultoria Cela. A Camila está aqui, não sei onde é que ela está, se puder levantar a mão. Dados independentes da Cela, que traz um levantamento, não importa aqui o que a gente acha, o que importa é o que o consumidor acha, né? O que é que o consumidor está comprando, o que é que ele quer comprar. Eu acho que a gente conclui que o consumidor quer comprar energia competitiva, eu prefiro competitiva do que barata, energia competitiva, energia que agrega valor ao seu negócio, e isso vem com selo de sustentabilidade, crédito carbono, ações sociais, ESG de uma forma geral. O que o mercado está fazendo é isso aqui, ó. A maior parte quando o estudo que a Cela fez, a maior parte dos contratos fechados no mercado livre foi essencialmente de solar, tanto em número de contratos solar e eólica, que é o que tem, né, majoritariamente. 57 de solar, 34 de eólica, em termos de número de contratos. Em termos de volume de energia, 1.500 megamédios de solar, 1.000 de eólico. Esses números são do ano passado, os números se atualizaram. Hoje, de solar, são cerca de 75 contratos, 2.000 megamédio, e são números acumulados, e teve mais negócios de solar do que de eólica nos últimos 12 meses. A grande maioria, salvo engano, o número que a Camila me passou mais cedo, foram 9 contratos de solar, 2 de eólica, dos mapeados, dos últimos 12 meses. A gente está falando sempre aqui, nesses últimos 12 meses, mais ou menos, autoprodução e contratos maiores de 10 anos. Então, juntando com um pouco do que foi falado no contrato anterior, no painel anterior, a gente está falando que, para os consumidores, é um ótimo momento de contratar energia, e o modelo que está mais urgente parece ser o modelo de autoprodução de energia com contratos de mais longo prazo. Então, é isso. Era apenas isso que eu queria trazer como uma visão inicial, que vai permear, talvez, um pouco do nosso debate aqui. Obrigado, Priscila. Ricardo, obrigada. Eu passo a palavra agora para o Managing Director da Volt
Robotics, Donato da Silva Filho. Obrigado. Pessoal, muito boa tarde para vocês. Muito obrigado aqui a Bessolar, a oportunidade da gente fazer essa apresentação e conversar um pouco sobre para onde vai a tarifa e tentar olhar um pouco o que está baseando, né, essas decisões dos consumidores. Será que esse negócio de mercado livre, de autoprodução, de liberdade, né, será que o pessoal está nessa porque é moda, né? Ou será que tem algo mais forte por aqui, alguma força econômica realmente em busca de produtividade, em busca de eficiência? Quando a gente fala, principalmente de tarifa, o consumidor que está no mercado regulado, né, e todos os outros consumidores também, porque a gente sempre acaba pagando alguma tarifa, ou pelo uso da rede, ou porque tem algum encargo que a gente tem que pagar, né, que está também na tarifa, a gente vê um monte de número ali, né? Várias componentes, o pessoal fala numa linguagem que é difícil, o pessoal começa a falar de fio A, fio B, a gente fica meio perdido, né? O que são essas histórias? Mas é um monte de número. A nossa ideia foi decifrar um pouco o que esses números estão induzindo de comportamento no consumidor, né? Para entender isso, a gente vai ter que olhar, né, exatamente pensar com a cabeça de consumidor. Então, a nossa ideia, né, é que, para entender o que está acontecendo, a gente tem que pensar como um consumidor de energia. O que quem está lá na fábrica, no supermercado, na indústria, está sentindo? A gente fez um levantamento muito rápido, e a hora que a gente olha, a gente fala, vamos imaginar um consumidor no mercado regulado, uma pequena casa, uma casa ou um pequeno comércio, né? O que acontece com esse consumidor de 2013 até 2022? Em 2013, um consumidor em casa, né, nós, ou um pequeno comércio, gastava, em média, né, consumindo 200 kWh por mês, dos R$ 737 por ano com energia. De lá para cá teve inflação, né? Se a gente atualizar por inflação, a gente estaria gastando R$ 1.363 por ano com energia. E o que de fato está acontecendo? Está acontecendo que a gente está gastando 1.696, um crescimento de 24,5 pontos percentuais acima da inflação. Então, quem está pagando energia em casa ou nos pequenos comércios, em média, está gastando, está tendo um preço subindo bem acima da inflação. Do mesmo jeito, uma pequena indústria, a gente colocou aqui uma indústria de 500 kW, né? Em 2013, essa indústria gastava R$400 mil aí por ano com energia, atualizando pela inflação, daria R$743 mil. Na prática, hoje, devido ao aumento da tarifa, está gastando R$938 mil, 26,3 pontos percentuais acima da inflação. O consumidor, olhando para isso, fala, olha, tem duas opções. Uma, continua pagando, outra, busca alguma saída, né? Se a gente olhar por que está subindo assim, tem essas componentes todas na tarifa, mas os encargos são os maiores responsáveis para as residências daquele aumento de 24,5%, eles são os maiores responsáveis, representam 8,2% dos 24,5%. Depois é a transmissão. A gente fala de encargo, mas a transmissão cresceu demais. A rede está crescendo muito, a gente está conectando muitas usinas e o consumo não está crescendo. Então, o pagamento da rede por unidade de consumo está aumentando, né? A energia cresceu 6,6%. E olha que a gente fez leilão, o pessoal bidou pelo preço mais baixo, mas tem alguma coisa aí que fez crescer acima da inflação. E mesmo a parcela das distribuidoras, que tem revisão tarifária, fator X, um monte de coisa, cresceu acima da inflação e contribui com 2,7% dos 24,5%. O consumidor vai e fala, olha, eu vou fazer alguma coisa. Como que eu posso reduzir o custo de energia? Ele sente que está queimando dinheiro, né? E essa imagem é muito perigosa, porque está queimando em euro ainda, né? Fica pior ainda, né? Se fosse em real, daria um desconto. A hora que a gente olha, como que o consumidor reduz custo com energia? Se a gente fala de energia, o consumidor pode tomar alguma decisão. Ele fala, eu vou para o Mercado Livre. Lá no Mercado Livre, a energia é mais barata do que essa energia do mercado regulado. Ou eu vou fazer uma autoprodução. Eu vou gerar minha própria energia e, com isso, vai ficar mais barato do que comprar energia do mercado regulado. Ou eu vou fazer uma GD, eu vou fazer a minha própria usina no regime de geração distribuída e, com isso, a minha energia vai ficar mais barata do que a energia do mercado regulado. Outra opção, para se livrar do custo de transmissão, ele fala, olha, eu vou comprar energia incentivada. Com energia incentivada, eu vou ter um desconto no pagamento da transmissão. Ou eu vou instalar GD para pagar menos transmissão. Ou eu vou para a distribuição, eu quero evitar o custo da distribuição.
O que eu posso fazer? Energia incentivada, também tem desconto na distribuição. Eu vou migrar para a rede básica. Consumidor grandão está fugindo da distribuição, a gente vai mostrar aqui. Ou eu vou instalar uma GD. E também, quem tiver fugido dos encargos, fala, olha, eu vou instalar uma autoprodução não paga os principais encargos, eu vou instalar GD. Ou também está tendo um movimento crescente de consumidores baixa renda, crescimento do cadastro. Como que isso daí está acontecendo? Vamos olhar isso com números. Isso daqui é migração para o Mercado Livre de consumidores ligados na rede da distribuidora. Hoje são 18 gigawatts médios de energia, né, ligados na rede da distribuidora. Teve alguns booms aqui. Aqui foram consumidores grandes, lá no começo, 2004, 2005, está vendo que os saltos são grandes? Depois teve uma queda. Aqui a gente teve a conta CR, a seca de 2014, 2015, paga somente pelos quem está no mercado regulado, quem podia foi para o livre. E aqui agora a gente vê o crescimento em função da redução dos limites de migração. O consumidor migrando para o mercado livre está fugindo do custo de energia. Se a gente for olhar para todos os consumidores, inclusive aqueles consumidores livres que estão ligados na rede de transmissão, os 18 gigawatts médios saltam para 25 gigawatts médios. E se a gente for olhar para a energia incentivada, o pessoal fugindo do custo da rede, são 8 gigawatts médios de consumidores com energia incentivada. Atualmente, a gente consegue ver o histórico lá em 2000, desde 2010. Né? E a hora que a gente olha para a GD, o volume hoje é bem menor do que os outros, está com 4 gigawatts médios, mas todo mundo fala da GD, porque o crescimento é muito rápido. Não tinha nada lá em 2017, puf, 4 giga em 2023. Né? E, por fim, uma coisa que a gente não está vendo é essa questão do baixa renda. Tem 2 momentos do baixa renda, antes da pandemia e depois da pandemia. Antes da pandemia, 1.500 megawatts médios era consumo de baixa renda. Agora são 3.000 megawatts, dobrou. Por quê? Durante a pandemia, teve uma corrida para dar desconto, para reduzir a inadimplência, os consumidores eram totalmente ressarcidos do valor da conta, e agora, em 2021, foi aprovada essa lei, 14.203, que o consumidor não precisa mais ir na distribuidora para conseguir o benefício. Todo mundo que está no programa social recebe o benefício obrigatoriamente. Né? O que acontece? Esse consumidor, a gente está usando o dinheiro da tarifa para um programa social, que é o que a gente não está questionando a questão social, mas para que usar dinheiro da tarifa, se não deveria ser dinheiro da União para pagar benefício social? E o segundo ponto é, o consumidor baixa renda, além dele ter um desconto que aumenta o valor da CDE, ele não paga a CDE, então aumenta o custo e diminui o megawatt-hora, faz com que a tarifa cresça mais rapidamente ainda. Esses programas sociais distorcidos aumentam ainda mais a tarifa. E, por fim, lá em 2001, a gente tinha 2 consumidores ligados na alta tensão. Agora nós temos 148, ligado direto nos 230.000 volts. Né? Então, com quem pode, foge de custo de distribuição. O que a gente está vendo, gente? Essas 2 curvas aqui. Ó. O consumo do Brasil, a curva laranja, ele está aumentando ao longo do tempo, ali de 13 até 23, nos últimos 10 anos. E o consumo do regulado está caindo. O consumo cai, o custo não. A tarifa é custo sobre consumo. Em cima não para de crescer, embaixo diminuindo, a tarifa não vai parar de subir, e ela sobe mais rápido do que o custo aumenta, porque tem cada vez menos gente para pagar a conta. Esse evento é que está fazendo com que os consumidores sintam esse aumento da conta e cada vez mais busquem suas soluções. Quais são? Migrar para o Mercado Livre, buscar energia incentivada, virar autoprodutor, né, e por aí vai. E aí vem a pergunta, aonde isso tudo vai parar? O que a gente pode esperar do futuro? Né? O que a gente fez? Né? O Volt Robotics, o Volt é do setor elétrico, o Robotics é para a gente trazer as ferramentas de ciência de dados e de inteligência artificial para o setor elétrico. A gente desenvolveu uma ferramenta usando inteligência artificial para ir simulando o comportamento do consumidor. O que o consumidor faz? Quantos consumidores vão para cada opção? Em que área de concessão? O que é melhor em cada uma? E que decisão eles vão tomando? E a hora que eles tomam essas decisões, o que acontece a partir dali? A tarifa vai mudar por conta disso, vai ter menos gente para pagar, os encargos mudam e por aí vai. Então, o que a gente fez foi uma ferramenta, e a gente vai mostrar os resultados aqui, onde a gente entra com as informações de tarifas, os leilões, as migrações e tudo o que já aconteceu, com o histórico. A ferramenta ela vai lá e aprende as decisões dos consumidores. Depois, a gente entra com o que existe hoje em termos de consumidores, tarifa e os custos aqui das diferentes opções,
Com base no que ela aprendeu e no que está acontecendo hoje, ela toma a decisão do que vai acontecer de migração para o mercado livre, autoprodução, MMGD. Aí ela vai e atualiza os mercados, os novos mercados, atualiza os custos tarifários e recalcula a tarifa, sai com novas tarifas e recomeça tudo de novo. A hora que a gente vai fazendo isso ano a ano, né, a gente pega, por exemplo, 2023, a gente entra, então, com as condições, as tarifas e os custos, ela simula, solta com as opções, faz as atualizações, chega lá em 2024. Faz tudo isso de novo, faz as atualizações, chega em 2025, e por aí vai. A gente foi rodando isso de 2023 aqui, no caso, até 2030, para ver para onde a tarifa vai para cada área de concessão, né? E aí a gente tem algumas coisas interessantes acontecendo no meio do caminho. Isso daqui é o balanço energético de uma distribuidora. Se nada tivesse acontecendo, a tendência da carga da distribuidora, essa linha azul aqui, ó, é uma distribuidora que o consumo está caindo ao longo do tempo. Essa área laranja são os contratos de energia dessa distribuidora. Tem muito contrato com térmica, tem muito contrato de leilão, tem cota da Eletrobras acabando, né, saindo do mercado. Então, o volume de energia contratada da distribuidora está caindo ao longo do tempo. E a ferramenta, fazendo a simulação, ela falou, olha, a carga da distribuidora não vai seguir essa tendência natural atual. Ela vai para essa tendência azul escura, aqui roxa, né? Porque ela está simulando a migração dos clientes, os clientes fazendo escolha. Então, a gente vê que, ao longo do tempo, a sobrecontratação que existia, ela desapareceu, ela vira até uma subcontratação por aqui, né? E, mesmo considerando essa carga menor, ainda assim tem uma subcontratação. A gente faz isso por distribuidora, né? Porque precisa analisar o efeito da tarifa de cada uma comprou energia de um jeito diferente, né? O que mais que acontece com a distribuidora? Cada barra dessa, gente, é uma distribuidora. A hora que a gente olha o custo da energia delas, comparando 2030 sobre 2022, todas vão ter redução de custo. Por quê? Tem contrato caro acabando com térmica, tem as cotas acabando, tem contrato até de PPT acabando aqui no meio do caminho, né? Então, esses contratos acabando fazem com que o custo da energia diminua, né? E tem distribuidora que tem muitos desses contratos, diminui mais, tem distribuidora que tem pouco desses contratos, diminui menos. A hora que a gente olha para a tarifa de transmissão, com essa história de mudança do sinal locacional, a gente vê que, de forma geral, os custos aumentam, né? Cada barra é uma distribuidora. Mas tem distribuidora que aumenta, né? Quem está no sul e sudeste, o sinal locacional da carga faz com que a tarifa de transmissão vá aumentar ao longo do tempo, e quem está lá no norte e nordeste, a tarifa diminui. Depois, a hora que a gente olha, estou acabando aqui a lista, tá? Para a CDE, por exemplo, tem um realinhamento da CDE até 2030. Então, dependendo de onde está a distribuidora, se ela está no sul-sudeste, vai estar tendo menos sobrecarga de custo de CDE do que as distribuidoras que estão no norte e no nordeste. Então, a hora que a gente junta tudo isso, né? Mais um ponto. Devolução de PIS e COFINS. Tem distribuidora que já devolveu o PIS e COFINS. Tem distribuidora que ainda vai devolver, né? Então, aqui, a hora que a gente olha a evolução da tarifa, algumas vão aumentar bastante. Por quê? Vai acabar a devolução. Outras vão aumentar pouco, porque a devolução já acabou, né? Então, nesse período de tempo, o impacto é menor. A hora que a gente junta tudo e pergunta, olha, na energia, tem distribuidora que diminui um pouquinho, tem distribuidora que diminui um pocão, né? Lá, na transmissão, uns que sobem, outros que descem, esse negócio de sinal locacional. A hora que a gente olha para os encargos, né, tem lugar que cresce muito, tem lugar que cresce menos. Se a gente juntar tudo, o que vai dar? Qual que é o resultado de tudo isso? E aí a gente mostra aqui a evolução, né, das tarifas de 26 distribuidoras. A gente colocou aqui a tarifa de baixa tensão para ficar mais fácil, né? A base aqui, 2022, é 100. Tem distribuidora que a tarifa vai crescer muito, isso daqui está sem inflação, então é 30% em termos reais de crescimento até 2030, e tem distribuidora que está aqui por baixo. Ó. Por quê? Aí, aquelas coisas que a gente já falou, né? Essas que estão mais aqui embaixo, essas verdinhas, tem distribuidora com redução de custo de energia, o mercado cresce, a tarifa não vai crescer tanto. E tem distribuidora que está lá, essas vermelhinhas, que são as que mais crescem, essas daqui acaba repasse de PIS e COFINS, tem aumento de CDE, né? Tem um encargo das termoelétricas que entra ali de 27 para frente, né? Então, a tarifa ali aumenta. Em média, gente, para onde vai a tarifa? Ela vai para um aumento de 16,6% em termos reais para essas 26 distribuidoras. Essas 26 distribuidoras representam 90% do mercado brasileiro, né?
Então, é isso que está acontecendo de forma geral, né, com a tarifa. Por que tudo isso misturado? O consumidor, vendo tudo isso acontecer, ele fala, eu preciso me proteger. Como é que eu posso ter mais controle do meu custo? É pura sorte, né? O pessoal, a gente dá muito valor para onde nasceu, né? Mas a gente não escolhe onde nasceu, né? Mas aqui é mais ou menos assim, você pode estar numa distribuidora que está verdinha, você pode estar numa distribuidora que está vermelha. O consumidor, estando num lugar ou estando no outro, fala, eu não sei, eu não posso ver, eu não consigo saber onde eu estou. O que eu faço para me proteger? E aí o consumidor resolve sair, né, dessa avalanche de custos. De que jeito? Usando as armas que tem, né? Ou virar autoprodutor, ou migra para o Mercado Livre, ou instala micro e microgeração, depende de cada caso. Eu acho que é isso, uma propaganda super rápida, a gente transformou esses números todos num serviço. Quem quiser é só entrar no praondevaiatarifa.com.br, a gente tem que pagar as contas também, mas é só esse slide, tá? E é isso, queria agradecer a atenção de vocês, e a gente fica aqui à disposição para continuar o debate. Muito obrigado. Obrigada, Donato. E eu passo a palavra agora para o sócio do Leforce Advogados, Pedro Dante. Eu acho que tem talvez não passaram para você, Priscila. O que a gente combinou para dar mais tempo foi, basicamente, a gente partir para debate agora. No debate? Ok. Então, Ricardo Barros, você é o mediador, está tudo com você. Eu vou sentar um pouquinho. Obrigado. Desculpa, mas... Não, está ótimo. Bom, pessoal, como a gente combinou, e esqueci de falar para a Priscila antes, peço desculpa mais uma vez, a ideia é ter um pouco de debate aqui entre nós, para aquecer um pouco, mas, sobretudo, perguntas. Então, fiquem à vontade, por favor, para ir mandando perguntas e eu vou receber aqui as perguntas. Bom, primeiro um comentário para o Donato. Donato, basicamente o que eu entendi entre todas as informações super interessantes que você colocou, o fato é, as regras estão postas, a gente pode gostar, pode não gostar das regras, mas as regras estão postas. Com as regras postas, tarifa aumentando, é um prato cheio para a migração dos que ainda não migraram e vão poder migrar a partir de janeiro de 24. Eu sei que é uma pergunta difícil e sei que, enfim, são cenários. Na sua visão, o potencial de migração, que, salvo engano, hoje o consumo no Mercado Livre está em 35%. Com essa abertura que já está programada para o próximo ano, qual o potencial que você vê de ser atingido por motivos econômicos, né, considerando que o consumidor vai tomar a melhor decisão econômica? Bom, a hora que a gente olha essas migrações todas que já ocorreram, né, a gente vê que tem alguns consumidores que, embora eles tenham um consumo relevante, eles nunca migram, né? Então, se a gente fizer quantos por cento, por exemplo, dos consumidores que são serviços públicos que migraram, é muito baixo, porque o pessoal tem muita questão de crédito, o processo que é mais difícil e tudo mais. Então, a gente enxerga ali algo ali em torno de 8.000 megawatts médios, né, que podem migrar, e desses 8.000 megawatts médios, a gente enxerga entre 5 e 6.000 migrando, e tem um grupo ali que não migra, né, que são esses que, historicamente, mesmo tendo todo esse movimento que a gente já mostrou, né, chegar nos 24 GB que a gente mostrou, eu não lembro mais se era 24 ou 25, eu olho tanto esses números, a gente vê que esse movimento todo que já teve alguns grupos que não migram, e eles também fazem parte desses consumidores da abertura, né? Então, eles, na nossa visão, vão continuar não migrando. Então, a gente tem ali em torno de 6 GB para migrar ainda. Muita coisa, muito consumo, né? Só que é uma coisa que a gente fala que é muita coisa, porque agora são consumidores pequenininhos, né? Então, é muito consumidor para migrar, né? E aí, até, assim, quanto mais a gente conseguir tornar o processo não burocrático e quanto mais a gente conseguir tirar barreiras técnicas, né, a gente vai facilitar esse processo, porque o custo hoje de migração de um grande cliente e de um cliente pequeno é praticamente o mesmo. Então, a ideia é que a gente desburocratize também a questão do acesso ao mercado, né? Não é só tirar o limite que existe da potência, da demanda, mas também de não ter burocracia, e isso vai ajudar essa migração desse volume todo. É muito consumidor. Perfeito. Obrigado, Donato. Um outro ponto, tentando me colocar no lugar dos consumidores que a gente tenta entender, mas não representamos na Bessolar consumidores, nem na minha empresa, mas talvez é interessante entender, e aí é uma pergunta para o Pablo, a gente está com preços baixos, né? Então,
um consumidor não seria irracional de partida dizer, olha, tá, o preço está baixo, por que é que eu vou migrar? Ou se eu migrar, eu quero o preço aí do PLD. Pablo, na sua visão, o que é que faz o consumidor tomar a decisão de migrar a preços, enfim, razoáveis, né? Qual a sua visão? Acho que é uma excelente pergunta, Ricardo. Bom, primeiramente, é um prazer estar aqui no evento da Bessolar, da qual eu já fiz parte também no conselho, então é uma alegria rever os amigos. Estou vendo na plateia aí vários colegas e amigos do setor. Ricardo, eu acho que o grande motivador da migração para o Mercado Livre, naturalmente, é o custo. E aí pode ser até contraintuitivo você pensar em contratar a longo prazo, já que o preço está tão baixo, mas foi falado, inclusive, na mesa anterior, e eu como, vamos lá, mais de 20 anos de setor, dos quais 15 exclusivamente na comercialização, acho que eu posso te garantir que eu nunca vi nenhum consumidor se arrepender de contratar a longo prazo quando os preços estavam baixos. Tá? Por quê? Porque o contrato de energia nada mais é do que um hedge de custo, né? E uma analogia que eu faço muito é você tentar entrar na bolsa quando a bolsa já está alta. Não, você entra na bolsa quando a bolsa está em baixa para tentar ganhar alguma coisa. E no mercado aqui não é diferente, mas numa ótica até conservadora, eu diria, né, você entrar no mercado num momento como agora, né, me parece muito adequado, porque a gente está, de fato, com a base de preço depreciada no curto prazo. Mas lembrando que, logicamente, a gente está com um PLD piso aí, na casa de R$70, mas um contrato de longo prazo, logicamente, ele vai ser mais do que isso. Então, acho que a ótica oportunista, o oportunismo especulativo, acho que ele soa até irresponsável para quem precisa redear custo. Que é um dos pontos que o pessoal da CCE, o Loureiro e o Dornelas, né, que agora está na Bessolar, trouxeram mais cedo, né? É importante a contratação, porque agora o preço está baixo. Há 2 anos atrás, a gente estava falando de racionamento, né? Exatamente. E 3 meses de preço no teto quebra empresas. Então, esse é um ponto relevante. Obrigado pelo esclarecimento, Paulo. E até eu queria fazer uma pequena acréscimo, uma pergunta que você fez para o Donato com relação à migração, e ele colocou muito bem que os tickets agora são muito menores, né? A gente está vendo aí, literalmente, padarias migrando para o Mercado Livre. E aí eu vejo bem importante o que você falou, Donato, a questão de desburocratizar. Eu vou além, a necessidade de investimento de nós. Eu estou vendo que hoje somos maioria as empresas do setor elétrico aqui, os consumidores, infelizmente, são minoria ainda na plateia, mas um investimento massivo em digitalização de processos, em plataformas. O business de varejista, para mim, é um business diferente do que foi o Mercado Livre até aqui, onde você tinha equipe de vendas e abordavam clientes, um negócio bilateral. O business de varejo é um business digital, é um business de massa, né? Então, acho que essa é uma grande diferença que a gente vai ver aí, que a gente vai acompanhar os próximos anos. E aí eu queria fazer uma pergunta para o Pedro, pegando aqui o gancho. Pedro, quais modelos de negócios fazem sentido, né? O Leforce, sendo o escritório que está aí assessorando grande maioria das operações que estão em andamento, quais modelos de negócio vocês estão vendo dos negócios recentemente realizados? E eu vou além, né? Os negócios que vão passar a ser realizados com essa pulverização cada vez maior dos consumidores. Você poderia dar a sua visão? Boa pergunta, Ricardo. Primeiro, agradecer também a oportunidade, Absolar, sempre um prazer participar dos eventos. Deixar advogado falar de modelo de negócio, vai ficar 1 hora aqui só falando, né? Primeiro, eu queria fazer uma observação, estava atento no primeiro debate, e essa apresentação agora de preços mostra, né? A gente tem uma janela de oportunidade e condições favoráveis para a migração no Mercado Livre e autoprodução. E eu não gosto da palavra oportunismo, tá? Ela não soa tão bem. E a gente tem regras postas. A gente sempre, quando olha essas estruturas, eu vou comentar os 4 modelos de negócio que a gente tem trabalhado, de fato, a gente tem que trabalhar com o que a regra prevê. O que não está vedado é permitido. Está subindo a CDE, está explodindo. Acho que muito o foco do problema é redução de custo, encargos, redução tributária, do que travar mercado de modelos de negócio. Se a gente está tendo expansão da matriz, a autoprodução, a geração distribuída, ela é vital para isso. E não se percebe esse ponto nessas discussões. Tá? No escritório, a gente já tem, acho que, mais de 2 gigas publicados. Hoje, fechamos um projeto grande também. O mais famoso é a equiparação, que é esse modelo societário do gerador virar sócio do consumidor.
tem previsão legal, é robusto. O fato de não ter a necessidade de um investimento majoritário do consumidor, não há qualquer vedação. Tá? Essa questão de ações preferenciais que foi comentado é um modelo robusto praticado no mercado. Óbvio, tem alguns limites de bom senso que têm que ser observados. Então, a equiparação pelo perfil dos nossos clientes, e é o modelo que a gente comenta daqui a pouco, que talvez tenha alguma alteração, é o que a gente mais estrutura. Tá? Não é o único. Um modelo de negócio que eu percebo que o mercado não se atenta, os consumidores, os próprios geradores, é um middle market, é essa migração do mercado livre, quem está no cativo já migrar para o mercado livre com a demanda mínima e já ser um autoprodutor. Tem a localidade, basta ter um registro de uma usina, uma outorga, é possível estruturar esse projeto e ter uma autoprodução tradicional. Além disso, um modelo de negócio que também já é amplamente praticado no mercado é o arrendamento de um ativo. Se o gerador tem um ativo, construir um ativo, e faço um contrato de arrendamento, eu transfiro a posse ou propriedade desse ativo para o consumidor, tem previsão legal. Esse consumidor vai poder usufruir dos benefícios de autoprodução. E um modelo, nessa última pergunta sua, Ricardo, que é bem interessante, talvez haja uma restrição para equiparação, que a gente tem trabalhado nos últimos tempos, é um modelo de consórcio de energia. Consórcio muito no sentido não de construção do ativo, mas de rateio de custos. Tá? Então, o consumidor entra na estrutura de um consórcio para a financiabilidade, para contribuir de forma associativa um ativo em construção ou já em operação. Tá? Há uma transferência da outorga para esse consórcio, e aí a gente consegue modelar vários produtos. Basicamente, são esses 4 produtos, todos com robustez e segurança jurídica. Óbvio, se tiver qualquer alteração, a gente vai ter que se atentar em algumas questões. Tá? Mas são esses 4 modelos de negócio que a gente vê praticado no mercado. Pedro, tem algum modelo que você acha que é mais adaptado para o momento atual, com consumidores com maior carga, e para o momento futuro, onde talvez a gente está falando, como o Donato colocou, de pequenos consumidores pulverizados, que possam até estar numa comercializadora varejista ao migrar para o mercado livre? Você vê os perfis de consumidores escolhendo modelos diferentes? Isso, boa provocação também, Ricardo. A gente brinca, não tem um modelo ideal, não tem um modelo que mitiga todos os riscos. A gente costuma olhar por perfil de cliente de carga. Grandes consumidores, demandas acima de 3 megas, ou 5, se alterar, equiparação, acho que é o produto mais robusto do ponto de vista jurídico. Demandas menores de consumidores, a lei não permite fazer equiparação. Então, é olhar muito a estrutura do arrendamento. Qual que é o problema do arrendamento? Eu tenho que ter um ativo do tamanho da minha carga. Se é uma usina pequena, eu transfiro essa usina para o consumidor. Se eu tenho uma usina grande, eu não consigo fazer arrendamentos parciais. Como é que a gente resolve isso? Com um consórcio. No consórcio, você consegue plugar mais de um off-taker, mais de um consumidor, e fazer a divisão das outorgas dentro dessa estrutura do consórcio. E muitos são modelos ainda em fase de construção, Ricardo. A grande dificuldade é o varejo, é a negociação. A gente trabalha muito com varejista também, mas negociar uma estrutura jurídica com mais de um off-taker, com 3, 4 escritórios de advocacia, demora um tempo. Tá? Perfeito. Falando no tempo, Donato, o que eu entendi da sua apresentação é que a CDE, a tendência é continuar crescendo. E os encargos da autoprodução, de uma forma como um todo, que a CDE é muito importante, mas ele pode ir além, né? Você acha que tem uma tendência de crescimento também? Olha que a hora que a gente olha para a CDE, né? Atualmente o maior item que a gente tem na CDE é o custo do óleo dos sistemas isolados. A gente está falando aqui de 10 bilhões de reais por ano, até dá um pouco mais, só para arredondar, que a gente está pagando de combustível fóssil para queimar na Amazônia, né? Uma coisa que é bem contrassensual. Então, uma das prioridades para reduzir essa conta, e é uma prioridade que ela é muito objetiva, né? É a gente conectar Roraima. Se a gente conecta Roraima, a gente tira entre 2,5 e 3,5 bi de reais por ano da CDE. Então, vamos correr para conectar Roraima, né? E o segundo ponto é que já existe um programa de governo para retirar o óleo da Amazônia, que é o Mais Luz para a Amazônia, que ele foi colocado num decreto, que eu não vou lembrar o nome aqui, mas acho que de 2020,
E é praticamente um luz para todos que foi feito para conectar as áreas rurais, né? Só que para conectar na região amazônica, muito principalmente nos locais isolados, né? Remotos, de difícil acesso. Tem lugar hoje que a gente gasta mais diesel para levar o diesel do que o diesel que a gente deixa lá para usar no gerador. E são instalações totalmente precárias, sabe? Se quebra uma peça do gerador, as pessoas ficam sem ter acesso à energia. A gente fez um trabalho em que a gente conversou com essas comunidades e eles estavam contando algumas histórias que são muito tristes. Por exemplo, quebrou uma peça do gerador, não podia mais acionar o poço artesiano, a comunidade inteira ficou sem água potável, começou a beber água do rio, as crianças com cólica, né? Então, qual que é a solução ali? A solução que está prevista no Mais Luz para a Amazônia é instalar painéis solares com baterias, que aguentem até uma carga de 72 horas, e a gente fazer isso rapidamente, né? Vai gastar? Vai gastar. Vai ser dinheiro da CDE? Também vai, mas depois você tira o custo do combustível, né? Então, a gente precisa acelerar o Mais Luz para a Amazônia. E aí, eu não vou tomar muito o tempo aqui, mas a gente viu que esses programas, né, de tirar energia fóssil de comunidades, eles existem no mundo inteiro, né? Alguns exemplos que são mais famosos é a hora que a gente olha para o Alasca, a hora que a gente olha para o Havaí, né? Mas a gente achou alguns programas que são, do ponto de vista assim, de envolvimento social, maravilhosos, principalmente em várias ilhas da Europa, da Itália, da Sicília, retirando o óleo diesel e substituindo por geração solar, geração eólica e baterias, né? Dependendo da aptidão de cada lugar. Teve até uma solução nas Ilhas Canárias, que eles pegaram um vulcão que estava já dormindo há muito tempo, né? Eles impermeabilizaram a cratera, fizeram uma usina hidrelétrica de 11 mega no pé dele, durante o dia, onde tem sol e tudo, a energia solar bombeia a água do mar para dentro da cratera. Durante a noite não tem sol, mas tem a água lá guardada, desce a água e gera energia durante a noite. Então, a gente viu o que eles fizeram ali em termos de organização, é um negócio extremo. Tem formulário para ser preenchido pelas comunidades, tem que fazer o sistema que a comunidade quer. A hora que a gente conversou com as comunidades da Amazônia, a gente viu que tinha comunidade que só queria luz no galpão principal. Falou, não, as residências à noite é para estar escuro mesmo, tá certo? Se a gente colocar luz nas residências, as pessoas vão ficar lá e não vão vir para a comunidade. A gente quer luz no galpão principal da comunidade. Tinha comunidade que falou, não, a gente quer luz lá na beira do rio. Falei, mas por quê? Aí a gente foi entender. Eles vão e pescam. Se eles não vendem o peixe apodrece. Então, no fim do dia, passava alguém lá comprando o preço. Não dá nem para falar que era preço de banana, porque a banana está cara agora, né? Comprando o peixe a preço de nada, porque senão me estragar. Falou, se eu botar painel solar e bateria lá, eu vou fazer gelo. Se o cara quiser me pagar pouco pelo peixe, eu não vendo, tá certo? Então, consegue ter acesso a mercado, consegue ter renda. Então, essas coisas, cada comunidade tem uma necessidade. Então, o que a gente precisa fazer é realmente se mobilizar. Hoje em dia, eu já acho que até é uma questão de mobilizar a Marinha, o Exército, a Aeronáutica, para ir colocar painel solar nas comunidades, vendo o que elas necessitam. Um evento maciço. A gente tira 7 bi de reais por ano da nossa conta. Então, e para de queimar combustível fóssil no coração da Amazônia. Então, esses movimentos que são de busca de eficiência, quanto mais eficiente a gente for, quanto menos esses custos representarem na conta, mais uniformes vão ficar os modelos, né? A diferença entre uma autoprodução e uma migração para o mercado livre começa a ser bem menos diferente se o encargo é baixo. Então, ao invés de a gente só discutir o modelo, esse modelo tem isso, esse modelo tem aquilo, você não paga um custo, você paga outro, vamos discutir a eficiência desses custos, porque, de certa forma, o que a gente está falando é que é normal o consumidor cativo ser obrigado a pagar todos esses custos, né? E eu acho que não é, a gente não pode continuar considerando isso. Agora, quando indo diretamente à sua pergunta, agora que eu só falei um monte de coisa e não respondi a sua pergunta. Indo diretamente à sua pergunta, quando a gente fala assim da autoprodução, a autoprodução não está gerando um custo direto na CDE, ela gera um custo indireto porque reduz a base de pagadores. O que gera custo na CDE é o desconto no fio, porque o desconto no fio, se está na transmissão, se está na distribuição, ele já tem as componentes que aumentam, né? Então, hoje, assomando desconto na transmissão e desconto na geração, a gente está chegando próximo lá dos 10 bi. A gente vai começar a competir com a CCC, né? Então, mas esse já tem uma trava, que é justamente que foi colocado na lei. Então, assim, ele deve, dependendo do que acontecer agora com os projetos, com o Dia do Perdão e tudo mais, né, essa conta se estabiliza, né? Mas ela realmente é um item de pressão na CDE, que hoje não tem um tratamento, né? Eu acho que aí é uma falha de desenho, sabe? Quando a gente quer incentivar alguma coisa,
Eu acho que é muito importante ter porta de saída, né? Fala, olha, esse incentivo vale por tanto tempo, logo na partida, e tem um limite de dinheiro aqui, gente. Chegou no limite, acabou, né? A gente vê se vai ter mais ou não. O que a gente fez, eu acho que de errado, é que todos esses programas a gente criou sem prazo e sem limite de valor. Então, aí fica descontrolado o custo, né? E vira essa questão. E um modelo perverso. Quanto mais faz, mais melhor é fazer, né? Mais gente vai querer fazer. Então, acho que a gente, do ponto de vista de modelo, de setor, a gente falhou. A gente criou um mecanismo que aumenta o custo. Quanto mais aumenta o custo, é melhor aumentar mais o custo. E quem pode vai fazendo isso. Mas o principal é quais são as ineficiências que a gente pode tirar. Acho que eu falei demais já, mas depois eu posso voltar com outro ponto. Uma pergunta rápida. Dentro desse cenário que você falou, basicamente, olha, a regra que está aqui, ou pelo menos com as minhas palavras, a regra que está aqui é um modelo que deu no que deu, os encargos estão altos, os consumidores estão tomando sua decisão justa de querer fugir desses encargos. Você vê, considerando o nosso histórico aqui, você vê algum momento a gente conseguir chegar numa situação onde os encargos eles baixem ao ponto, de uma maneira realista, que a autoprodução não se justifique? Não, do jeito que está traçado hoje, não, porque esses benefícios todos são de longo prazo, por período de concessão. A gente está falando de 15, 20, 25 anos, né? Pode ter um alívio de pressão na CDE, tem a discussão sobre o fim do Proinfa, e tem um outro ponto, né? De que custo o consumidor está fugindo? Ele está fugindo do custo do mercado regulado, né? O que tem na tarifa do regulado? Na tarifa do regulado tem compra de energia em dólar sem hedge. O dólar sobe, a tarifa sobe. A gente, na nossa casa, não sai comprando, sei lá, geladeira, carro, TV em dólar. Vamos comprar em dólar porque eu gosto de... O dólar vai cair. A gente não aposta nisso, porque se subir a gente está perdido, né? Mas na tarifa ele está assim. A gente compra energia de termoelétrica indexada a preço de combustível no mercado internacional. Essa que é a regra do jogo. E todo mundo reclama do preço da gasolina quando está com a paridade internacional, mas as térmicas todas com óleo e combustível está tranquilo, né? Então, isso daqui está no mercado regulado. Então, essas ineficiências no mercado regulado, dá para fazer depois uma lista gigante, né? O risco de chover ou não chover está na tarifa do consumidor cativo, né? Todos esses riscos estão já no cativo e não vão sair tão cedo. Então, assim, quando você migra para uma outra opção, por mais que a diferença do encargo possa diminuir, essas outras ineficiências que estão ali, a gente não vê sinal delas se reduzirem. Então, é bom sair delas, se você não quiser correr risco de dólar e risco de combustível. Perfeito, obrigado. Eu sei que meu tempo esgotou, mas rapidamente aqui. Então, conclusão, a autoprodução ela pode até ficar um pouquinho menos vantajosa, se eu entendi bem, mas vai continuar sendo vantajosa porque os encargos vão continuar lá. Claro que pode haver mudanças do arcabouço legal e regulatório, e aí eu queria saber do Pedro que mudanças eventualmente possam acontecer aqui dentro desse contexto. Se pudesse ser rápido, Pedro. Não, claro, Ricardo. Foi comentado no primeiro painel, né? O holofote está nessa estrutura de equiparação, esses projetos de consumidores maiores com geradores. Então, vamos ter que aguardar. O fato de ter uma alteração legal mostra que a regra permite essa estruturação. E, de fato, é o que deve acontecer nesses próximos meses, semestre. Tá? Vai ter uma discussão se pode alterar por lei ou por decreto. No PL 414 seria o ideal ter essa discussão estruturada. O que se está falando, o Menel comentou, é que sai um decreto para restringir a equiparação. E os outros modelos, a menos que eles sejam expressamente indicados, eles vão continuar sendo permitidos. Então, hoje, o modelo, digamos assim, que está mais no holofote é equiparação. Por isso que a gente tem recomendado aos clientes aproveitem a janela de oportunidade, fechem os projetos, aprovem no CAD, deixem tudo assinado, justamente para se não se... O que a gente espera como advogado? Bom senso. Mudou a regra? Pode mudar, gente? Pode mudar. Mas o ideal é ter uma regra de transição. Veio sem regra de transição, quanto mais essa estrutura estiver fechada, mais robusta vai ser uma tese de direito adquirido. Tá bom? Obrigado, Pedro. Uma última pergunta para encerrar para o Pablo. Pablo, a gente falou de muitos modelos de negócio, falou do que atrai o cliente, o que pode continuar atraindo o cliente, e a gente não falou de uma tendência de mercado que a Atlas é pioneira, né, que é do PPA em dólar. Você pode explicar um pouco por que isso faz sentido para os clientes? Ótimo ponto, obrigado, Ricardo. O PPA em dólar ele é um produto ideal
para aquele cliente que tem receitas em dólar, né? Então, ele acaba tendo um hedge natural com o contrato dele. Um cliente, por exemplo, tipicamente exportador, ou um cliente cujo produto é baseado em preço de commodities no mercado internacional. Então, esse cliente, de fato, ele tem uma vantagem muito grande, porque ele deixa de ter a disparidade e, eventualmente, essa flutuação pode ser danosa para ele, aumentando o risco. A gente, como foi falado, é pioneiro em PPA em dólar e também financiamento em dólar com o BNDES. Então, a Atlas já tem essa expertise e contratos que estão rodando muito bem, perfeitamente respaldados pela legislação brasileira. Então, de fato, é um diferencial que o mercado vem buscar. Então, o mercado livre é isso, ele é um mercado que ele vai sendo criativo, buscando atender às necessidades dos clientes. Eu acho que o PPA em dólar é um excelente exemplo disso. Perfeito. Obrigado, Pablo. Que o mercado continue na sua abertura e que mais clientes queiram migrar. Muito obrigado, pessoal.